aposta milionária, com quadrilhas que combinam com o jogador para tomar o cartão em tal momento do jogo, para fazer falta em tal momento do jogo, para fazer pênalti em tal momento do jogo. E isso não é o jogo, isso não é esporte. Então, nesse caso, nós temos várias vítimas envolvidas. Nós temos a vítima que é a entidade futebol brasileiro, que é a maior prejudicada, a imagem, a fama, o prestígio do futebol brasileiro, da ginga do jogador brasileiro, da habilidade do jogador brasileiro. Tudo isso é colocado em descrédito. Então, o primeiro prejudicado é a entidade futebol brasileiro. O segundo prejudicado são os times que esses jogadores fazem parte. Segundo prejudicado são instituições de renome, instituições centenárias, várias delas, que estão tendo um funcionário que está manchando a imagem dessas instituições. Nós temos a audiência, o público, o consumidor de futebol brasileiro prejudicado por situações irreais de jogo, artificiais. Nós temos as próprias ligas de futebol, os torneios, as organizações dos torneios prejudicadas, feitas de palhaço por situações de jogo que não são verdades, são criadas. E nós temos a quinta vítima, que são os próprios sites de aposta, porque eles estão pagando rios de dinheiro para os vencedores de apostas que são compradas, literalmente. Então, assim, tá tudo errado. Tá tudo errado. Fala, Mank. Não, é isso, tá tudo errado e muito complicado, é uma situação muito complicada, lembrando que isso era uma situação relativamente comum em ligas inferiores, era um problema que já se sabia que acontecia, mas que estava acontecendo lá na quarta divisão do Campeonato Brasileiro e aí ninguém ligava, e a coisa foi subindo, foi chegando à primeira divisão, e se torna uma situação muito complicada, né, cara? Porque é como você falou, assim, você tem milhões de vítimas, então você tem jogadores que podem estar sendo considerados culpados, mas que não são culpados e que no calor do momento já são considerados culpados e afastados e podem ter aí suas carreiras prejudicadas. Você tem os sites de aposta que, como você falou, tem que se lembrar que até que se prove o contrário, pode até ser que exista um ou outro site de aposta se aproveitando disso também. Mas, no fim das contas, eles são, sim, muito prejudicados, porque, como você falou, eles estão pagando rios de dinheiro por situações forjadas, compradas, e juiz envolvido, né? Você tem atletas, juízes de primeira divisão, então, realmente a sujeira está grande, né, cara? A sujeira está grande. Dá para combater ainda, não é o fim do mundo, não é como se fosse algo que já é irreversível, o futebol está contaminado, ainda não, ainda dá para combater, mas é complicado, porque você estava falando assim, o jogador ganha 400 mil, é um salário que é altíssimo, que para os padrões de qualquer lugar do mundo é um salário alto, e ainda assim você pega para o cara manipular um cartão amarelo com menos de 5 minutos, para ele levar 40, 50 mil, sabe, 10, 15% do salário dele, numa situação dessa. Então, assim, mesmo para esses caras, é bastante dinheiro. Numa sociedade corrupta como a nossa, né, em que o problema da corrupção está entranhado no jeitinho brasileiro e tal, enfim, a discussão é bem mais embaixo. Então, acaba que eles são... Você não vê, por exemplo, nenhum tipo de orientação da CBF, sabe? De preocupada em dar qualquer tipo de assistência para esses jogadores, que são pessoas que... a gente sabe que não tem lá uma grande educação, que não foram educados, que eu digo não é educação da mãe para tornar ele um bom cidadão, não. Eu estou falando educação mesmo, colégio, né? Esse nível de educação mais técnica, né? Que a gente sabe que eles não têm e tal, então que fica sempre mais fácil deles serem enrolados. E aí é isso, às vezes o cara entrou fez uma vez, não quer mais, mas já está refém do sistema, tá refém do golpe, já não consegue mais sair. E assim, é muito complicado, cara, realmente muito complicado. Eu acho até que eu vou me adiantar um pouco aqui, mas, enfim, eu vejo que essas apostas que são feitas em cima de situações onde um indivíduo
consegue controlar, então um escanteio, um cartão, um lateral, com tanto tempo de jogo, eu acho que essas apostas elas não poderiam existir, e em caso de não conseguir travar essas apostas, que pelo menos o volume de dinheiro apostado fosse muito controlado, porque porque uma coisa é você manipular o resultado de um jogo que vai ser 3-2. O time X vai ganhar do time Y por 3-2. Pô, é muita gente envolvida para você manipular isso. Agora, você manipular que vai sair um cartão amarelo com menos de 5 minutos, aí é muito mais fácil, é só o cara chegar, dar um pontapé no outro ali de leve, ou um lateral, um escanteio. São situações muito fáceis de serem manipuladas por apenas um indivíduo, num jogo que é feito por 22. Então, assim, a complicação está aí, né? Tinha que existir algum tipo de barreira para que essas apostas não fossem nem feitas, né? Porque é uma situação bem complicada. E toma ali investigação, o lance é punir todo mundo.